Ninguém entra no reino sozinho, porque o reino é comunhão. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 26. Meus irmãos e minhas irmãs, se hoje Deus lhe perguntasse, sem elevar a voz, mas sem permitir fuga, você quer viver ou só está sobrevivendo? Talvez você respondesse rapidamente, eu quero viver. Mas a palavra dessa sexta-feira da primeira semana da Quaresma nos impele a descer um degrau mais fundo, onde já não bastam intenções bonitas. É ali no chão da verdade. Se percebe que viver na Bíblia não é apenas continuar respirando, é escolher caminhos que geram vida em nós e também ao nosso redor. Na primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel, nós ouvimos um debate duro entre Deus e o coração humano. O povo respeita Deus como se ele fosse injusto. Não é reto o procedimento do Senhor. Ezequiel capítulo 18, versículo 25. E o próprio Senhor responde com uma pergunta que desnuda a mentira. Não é reto o meu procedimento? Não são, antes, os vossos procedimentos que não são retos? Ezequiel capítulo 18, versículo 25. Observe que o profeta toca num ponto importante. O ser humano criado na liberdade, para a liberdade, ele tem dificuldade de acreditar que Deus não goza com a queda das suas criaturas. E por isso, projeta em Deus uma dureza que nasce muitas vezes do nosso medo e também do nosso modo de pensar a vida em termos de castigo. Então vem o refrão decisivo que deveria orientar toda a nossa Quaresma. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio, oráculo do Senhor Deus, e não antes que se converta do seu caminho e viva? Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Aqui a Sagrada Escritura é de uma clareza desconcertante. Deus não é um espectador da nossa ruína. Ele quer vida. Ele quer vida, meus irmãos e minhas irmãs. Ele nos convida a se converter, a voltar, a mudar a direção e viver. Viver de verdade, permanecer vivo, florescer. Ou seja, voltar e viver pertence à mesma frase, ao mesmo movimento. A conversão não é um extra devocional para a gente religiosa. É a travessia concreta do coração que sai de um rumo de morte para um rumo de vida. Mas o profeta Ezequiel não romantiza a liberdade. Ele afirma com sobriedade que existe responsabilidade real. Se o justo se desviar da justiça e praticar o mal, poderá ele viver? Ezequiel capítulo 18, versículo 24. E de modo simétrico, nos versículos 27 e 28, nós lemos no texto, se o ímpio se converter da impiedade e posterior, e praticar o direito e a justiça, ele fará viver a sua alma. Esse versículo é como um golpe de lucidez. Ele fará viver a sua alma. Ezequiel capítulo 18, versículo 28. Meus irmãos e minhas irmãs, o que está em jogo não é Deus vencer a discussão e provar que tinha razão. O que importa é que a nossa revisão interior produza incremento de vida. O texto bíblico insiste, refletiu, afastou-se. Certamente viverá e não morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 28. Então a conversão, ela passa pelo ato de refletir. É quando o coração para de se justificar e começa a se deixar julgar pela vida. Veja, a Quaresma então não é só tempo de se acusar. É tempo de deixar Deus nos ensinar a viver. E é aqui que o Evangelho hoje dá o passo mais exigente. Jesus diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20.
O verbo grego para exceder é periseuse. Periseuse, que vem de periseuo. O que significa esse verbo? Significa transbordar, ir além do mínimo, ultrapassar ou cumprir minha parte. Veja, observe que Jesus não está pedindo um perfeccionismo neurótico. Ele está pedindo uma justiça que gera vida e uma justiça que apenas não faz coisa errada. Por isso ele toca no ponto mais delicado, a relação com o irmão. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza contra seu irmão será réu de julgamento. São Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. O Senhor, ele desce da mão para o coração. Ele sabe que o homicídio começa antes do golpe, começa no modo como eu reduzo o outro a um objeto do meu desprezo. E Jesus cita palavras concretas como patife e louco em São Mateus capítulo 5, versículo 22. Patife no aramaico é reká, que sugere o significado de vazio, sem valor, e louco ou tolo no texto grego vem com moré, de onde vem tolo, insensato. Não são apenas xingamentos aqui. Não, são maneiras de tirar vida do outro por dentro, empurrando-o para fora da comunhão. E aqui a palavra de Deus, as palavras de Jesus nesse evangelho de hoje é de uma radicalidade prática. Se estiveres para apresentar a tua oferta no altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. São Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Note, Jesus não diz se você tem algo contra seu irmão. Ele diz se teu irmão tem algo contra ti. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário observar esse realismo. Deus não se escandaliza por você chegar ao altar ainda não resolvido, nem pelo fato de existirem tensões, palavras duras feridas. Ele sabe o quanto isso faz parte do cotidiano humano. Mas ele nos pede uma coisa: não nos tornarmos estrangeiros aos sentimentos que os outros têm a nosso respeito. Às vezes não somos culpados de tudo, mas podemos ser, de algum modo, responsáveis por ter aumentado o peso da vida de outro. E a liturgia hoje nos ensina que não se adora a Deus por cima dos relacionamentos. A adoração verdadeira, ela desce ao chão e procura a paz. Então Jesus acrescenta: faz as pazes depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. São Mateus capítulo 5, versículo 25. Veja, a expressão enquanto estás a caminho nos faz compreender que ainda há tempo. Ainda há tempo. Antes que a vida endureça em tribunal, guarda, prisão, a imagem do evangelho é pedagógica. Lugares fechados e sufocantes existem para nos lembrar que Deus não quer nos encurralar, quer nos reduzir a homens livres, conduzir para uma liberdade que só se sustenta junto. E digo reduzir, não é deixar pequeno, mas trazer para a liberdade. Ninguém entra no reino sozinho, porque o reino é comunhão. Veja, a tradição da Santa Igreja em seus ensinamentos sempre guardou esse vínculo entre conversão e reconciliação. São inseparáveis. O Catecismo da Santa Igreja afirma, no número 2745, que a oração e a vida cristã são inseparáveis. E sobre a petição do Pai Nosso, o Catecismo ensina dizendo: este pedido é espantoso, se o coração estiver fechado, a misericórdia não pode entrar. Não é uma ameaça psicológica, é uma lei espiritual. Quem não deixa a misericórdia circular, endurece por dentro. E é por isso que o Salmo pode dizer com sobriedade luminosa: mas em ti, Senhor, se encontra o perdão.
Salmo 129, 130, versículo 4. Em Deus, o perdão não é um desconto, é um modo de fazer viver. Portanto, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a conversão que Deus nos pede é simples e difícil. Parar de negociar com a morte. Morte nas escolhas que repetimos, morte nas palavras que diminuem o irmão, o outro, morte na religião que oferece no altar, mas deixa feridas abertas na casa, no trabalho, na comunidade. Converter-se é voltar para a vida. E Jesus nos dá um critério concreto. Se a sua justiça não transborda em reconciliação, você pode estar correto, mas ainda não está vivo. Que esta palavra hoje nos devolva o real desejo de Deus, não o medo de sermos punidos, mas a coragem de escolher o que faz viver. E que antes de buscarmos sinais extraordinários, façamos o sinal mais difícil e mais belo, dar o primeiro passo rumo ao irmão, porque é aí que Deus nos encontra e nos faz viver. Uma santa e abençoada sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.